Bom dia ou boa tarde. Nós ficamos com o presidente Jair Messias Bolsonaro. E quem vai iniciar a apresentação é a Ellen. Bom dia. Vou explicar um pouco como o presidente Jair Bolsonaro chegou à presidência. Ele teve uma carreira militar antes, decidiu entrar na vida pública. Entrou como vereador do Rio de Janeiro no período de 1989 a 1991 e, após isso, teve 7 mandatos consecutivos, sendo deputado federal do Rio de Janeiro, ou seja, 28 anos como deputado. Em 6 de setembro de 2018, torna-se sobrevivente de um atentado, uma facada, o que o fez investir nas redes sociais para suas campanhas. Em 28 de outubro de 2018, é eleito com 55,13% dos votos válidos, sendo assim o 38º presidente da República. Bom dia, eu fiquei com as propostas de Bolsonaro, que ele fez antes de assumir a presidência em 2018, e eu vou citar 8 delas e a Núbia dará continuidade em seguida. A primeira delas foi combater fraude de Bolsa Família, que estimava vazar 2,28 bilhões dos cofres públicos em 2018. A segunda foi carteira verde e amarela, para facilitar a empregabilidade dos jovens no mercado de trabalho. A terceira é alíquota única de 20% para pessoas com rendas maiores de 5 salários mínimos. Ou seja, a alíquota é um percentual usado para calcular o valor de um imposto que é pago por pessoa física ou empresa. A quarta é a redução do número de ministério. A quinta, balcão único para agilizar o processo de abertura e fechamento de empresas. A sexta é reduzir dívida pública em 20% através de privatizações, concessões e vendas de prioridade imobiliárias. E a sétima, reforma da Previdência para reduzir o tombo, que não parava de subir em medidas como a implementação do modelo de capitalização para a Previdência. E a oitava é reduzir paulativamente, ou seja, aos poucos, os impostos. E a Núbia vai dar continuidade. Bom, de acordo com o que a Débora falou sobre as 8 promessas que ele prometeu em 2018, antes dele assumir a presidência, vou falar as que ele cumpriu de fato e as que não cumpriu. A primeira promessa, combater fraudes ali do Bolsa Família, que estimava vazar 2,25 bilhões dos cofres públicos em 2018, ou seja, antes dele assumir a presidência, Então, Jair Bolsonaro, ele afirmava que pretendia aumentar o valor do Bolsa Família em 50%. Então, ele queria manter o Bolsa Família, aumentar o valor duplicadamente, em 50% e mudar o nome. O que antes era Bolsa Família, agora passa a ser Auxílio Brasil. Ou seja, o dinheiro ali perdido das fraudes seria usado para aumentar os benefícios sociais aos mais pobres. E isso foi através da medida provisória 871, que foi aprovada pelo Congresso e foi transformada na lei número 13.846. Ou seja, por causa dessas fraudes, haviam muitas pessoas que ganhavam dinheiro do Bolsa Família, pessoas ricas e até pessoas falecidas. Então, com essa lei, eles conseguiram distribuir esse dinheiro das fraudes aos mais pobres. Então, essa primeira promessa, ela foi de fato cumprida. Então, podemos dizer que ela foi 100% cumprida, Já a segunda promessa, que é carteira verde e amarela para facilitar a empregabilidade de jovens no mercado de trabalho. Essa promessa, ela não foi cumprida porque o presidente tentou cumprir essa promessa através da medida provisória 905. Porém, ela foi revogada. Ou seja, ele não cumpriu com essa promessa. Ele tentou fazer essa promessa ser cumprida de outros meios, mas mesmo assim não estava de acordo com as normas. A terceira promessa foi a alíquota única de 20%, para as pessoas com rendas maiores que 5 salários mínimos. Essa promessa, ela não foi totalmente cumprida. Porém, houve redução de fato em impostos, mas não da forma como foi cumprida. A quarta promessa foi a redução no número de ministérios. E essa promessa, ela podemos considerar que foi cumprida, Houve uma melhoria nisso. E com dados de 2011
2011, o presidente ele reduziu cerca de 46 mil o número de servidores públicos no país. Ou seja, no governo da Dilma, o número de ministérios antes era 35 ministérios. Já com o governo Bolsonaro, ele conseguiu diminuir isso e ficou em 22 ministérios. Então, ele, de fato, conseguiu uma melhoria. A quinta promessa, que era balcão único para agilizar o processo de abertura e fechamento de empresas. Essa promessa, podemos considerar que ela foi cumprida, tá? Que foi uma proposta implementada em janeiro de 2022 e já funciona em 17 estados brasileiros. Então, ela foi cumprida, né? Foi desse ano, de 2022, e já funciona muito bem. A sexta promessa foi reduzir dívida pública em 20% através de privatizações, concessões e venda de privacidades imobiliárias. Essa promessa ela não foi 100% cumprida. Digamos que fica entre o meio termo. Por quê? As privatizações elas foram feitas, né? E o dinheiro ele foi usado para quitar as dívidas e ajudar a população. Mas daí veio a pandemia e, infelizmente, o país sofreu com isso, né? Sofreu economicamente. Então, com as privatizações foram feitas, né? O dinheiro foi usado, de certa forma, para ajudar as pessoas. Mas não exatamente da forma como ele queria, porque por causa da pandemia, né, sofreu economicamente. A sétima promessa, que era a reforma da Previdência, foi cumprida também, tá? Houve aumento da idade mínima para aposentadoria. E já a oitava promessa, que era reduzir paulativamente os impostos, ela não foi cumprida também 100%. Por quê? Novamente por causa da pandemia, né? A tributação em 2018, ela estava de 32,58%. Já durante o governo Bolsonaro, por causa da pandemia, em 2020, ficou em 31,70%. Ou seja, ela diminuiu por causa da pandemia, né? Porque todos os países sofreram com a pandemia da Covid-19. Então, em 2020, a economia do país ela foi um fator negativo. Então, assim, não tem como você culpar uma pessoa só por causa disso. Não tem como culpar o presidente por causa disso. E isso não é querendo ficar de um lado ou de outro. Não é apoiando, isso é fato. Porém, em 2022, essa tributação ela cresceu e ficou em 33,9%, ou seja, teve um aumento aí no PIB, né? Por mais que tenha caído em 2020 com a pandemia, mas isso porque o país sofreu economicamente, depois teve uma subida aí de 33,9% em 2022. E foi uma nova máxima histórica, ou seja, foi uma coisa muito boa, né, para o nosso país. E o fator negativo, como eu falei aqui e repito, foi a economia brasileira no ano de 2020, por causa da pandemia. Todos os países sofreram com a pandemia. Então, assim, não é você se opondo a um lado ou a outro lado, porque foi por causa da pandemia que afetou a economia brasileira. Então, foram todos os países do mundo todo que sofreu. Então, não tem como culpar uma pessoa por causa disso. E é isso. Bom dia, pessoal. Meu nome é Islane e eu fiquei com a parte sobre fake news. A primeira aí que eu vou citar, ele é pedófilo. Eu quero falar uma de pessoal, vocês estão vendo aqui? Jovens meninas, a maioria venezuelanas. Você quer que a sua família um dia saia do Brasil e vá para outro país para fugir do regime autoritário? Vocês estão tendo experiência no Brasil de um pouco que é ditadura. Com essa polícia não fica em casa, toque de recolher. Mostrei toda a minha indignação ali e falei, não quero isso para as nossas filhas. Mulheres chegam mineradas ao longo do caminho, são violentadas. Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Você quer isso na tua filha, que está nos ouvindo aqui agora? E como chegou a esse ponto? Escolhas erradas.
Vamos também entender se ele está do lado dos ricos. Só o caso do auxílio emergencial, as mulheres que estão nos ouvindo. O presidente Bolsonaro sancionou um auxílio emergencial dobrado, de 600 para 1.200 para famílias monoparentais. A maioria das famílias monoparentais é chefiada por mulheres. Ou seja, quando o marido vai embora, a esposa, a mulher, fica sozinha com os filhos. O presidente Bolsonaro aplicou o dobro de auxílio, sendo um presidente conservador. Ainda tem muito eleitor que seguia pela grande mídia. E o senhor me desculpe, eu sei que eu tô aqui com o senhor que é jornalista, mas tem muito jornalista mentiroso. O Bolsonaro tá preocupado sim com pobres, dá oportunidade pra essa pessoa. O auxílio emergencial da pandemia é uma prova disso, e o Auxílio Brasil outra. Foi determinante para as pessoas terem o que comer. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre alguns fatos que aconteceram durante a pandemia, que foram fake news. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Quer ouvir? Só dizer pra você. Tá escrito lá. Pra mim, pelo meu passado atlético, pela vida que eu levo, não passará de uma gripezinha. Pra mim. E vocês ainda estão falando, pra variar, né? Falta de ar, tem que ir pro hospital. Eu passo mal. Mas dentro, o cara com esse falta de ar, ele vai pro hospital pra fazer o quê? Pra ser entubado. Meu Deus do céu. Se existe uma possibilidade. Bom, dizem também que ele não gosta de nordestino. Você sabia que a primeira-dama é filha de um nordestino, de um cearense, cabra da peste? Nesse próximo domingo, você, filho do Bill, tio do Bill, você, cabra da peste, eu peço, no próximo dia 30, vote 22, vote Bolsonaro presidente. Também dizem que ele não gosta de mulheres. Isso é verdade? E o mais importante, ela tinha que ter autorização do marido ou companheiro. Agora, não tem que ter mais autorização do marido ou companheiro. O senhor melhorou muito a vida das mulheres, presidente. O senhor respeita as mulheres. Não, e as terras que o senhor deu para as mulheres, os títulos de terra, muito mais para a mulher do que para homem. Dos 420 mil títulos da reforma agrária, o registro, né, da terra, 80% foram para as mulheres. O senhor nunca desrespeitou a mulher? Mas ainda nunca fui desrespeitada. Não existe misoginia, isso é discurso da esquerda. Aliás, hoje o senhor candidato empurrou uma mulher durante a campanha dele, o outro candidato. Por que derrubaram esse vídeo? Que ele empurrou uma mulher, o outro candidato lá, e acusa ele de misoginia? Volta pro vídeo. É racista. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Eu procuro tratar todo mundo igual. Eu ganhei do Exército Brasileiro por mérito. Em 1978, um soldado negro, o Celso Negão, sumiu numa lagoa no campo de instrução do Exército Brasileiro. E eu me atirei na água, e a segunda vez que mergulhei, tirei o Celso Negão de dentro d'água. Se eu fosse racista, por exemplo, ou não se preocupasse com os negros, eu teria deixado morrer afogado, porque, afinal de contas, eu botei a minha vida em risco. E essa medalha, acredito, cada 3 anos, um militar a recebe. Por último, e não menos importante, espalharam que Bolsonaro é homofóbico. Foi construída, de fato, essa narrativa porque, no fim das contas, ninguém na sociedade quer ser homofóbico ou racista. Então, atribuindo isso ao presidente, eles acham um caminho para dizer, não, você não vai votar nele porque você concorda com esse comportamento. Nosso presidente, ele trouxe as pessoas, independente de quem elas são, se elas são pretas, brancas, bicha, lésbica, hétero, ele trouxe a liberdade de ela escolher o que ela quer ser. Quando o nosso presidente flexibiliza a você abrir uma empresa e acaba com a burocracia, faz com que você que é bicha ou que é preto possa ter o seu próprio negócio. E a partir disso você possa ter independência financeira. E a independência financeira que nos traz liberdade. Queridos, uma coisa, no meio LGBT, inclusive, você ser uma bicha pobre e preta. Você não tem vez. Afeminado, então, que nem eu, não tenho vez no mundo LGBT, porque eles gostam daquele padrão heteronormativo. Graças à política do presidente, eu sou uma bicha respeitada. Eu sou uma bicha que consegue empreender, ganhar dinheiro, gerar emprego. Isso eu só consegui graças à liberdade financeira do presidente. Bom dia. Eu vou falar sobre alguns pensamentos de Bolsonaro. Ele é contra a morte dos inocentes, contra o aborto, se colocando a favor da vida e da família.
Ele é a favor que os bandidos sejam presos, que as pessoas possam se defender, sendo a favor do povo armado. Ele tem valores cristãos, que também se coloca contra a perseguição religiosa, trazendo a liberdade para o Brasil. Bom, e para finalizar, o presidente Jair Messias Bolsonaro está se posicionando para a reeleição e com o seu lema de sempre, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que Deus abençoe essa grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.